Eu tinha tudo para dar errado. Eu sou o sexto filho de uma família grande, 6 rapazes. Meus pais queriam ter uma menina e foi tentando. Por fim, veio uma dupla de gêmeos e eu saí por último. Uma família que não tinha uma estrutura adequada para ter essa quantidade toda de filhos. Os meus pais não tiveram as oportunidades de estudar de uma forma para que tivesse uma condição socioeconômica melhor. E, além disso, o meu avô paterno era macumbeiro. Fiquei sabendo recentemente, lá em Manaus, na última convenção de Manaus, lá conversando com meu tio que morava lá, que também era dono de um centro de macumba em Manaus, ele que sustentava um terreiro lá. Na casa do meu avô, aqui em Cuiabá, tinha um demônio lá no quintal, em estátua vermelha. Sempre quando ia lá, ficava meio assustado, porque sempre estava um copo de pinga ali para aquele demônio. Meu pai foi criado nessa situação. Meu avô, além de adorar o diabo, ele também era jogador de baralho. Meu pai não estudou. Minha mãe ainda teve a oportunidade de estudar. Estudou uma escola evangélica lá em Anápolis. Fez enfermagem. E logo que ela volta para o Cuiabá, ela engravidou de meu pai, casaram sem nenhuma estrutura, e aí vieram os filhos. Então essa condição foi a condição que eu fui criado, sem nenhuma orientação espiritual para o cristianismo, mas recebendo influência do mal. E fui criado como 6º filho, sempre pegando a sobra. Quem é caçula sempre pega a sobra. E a alimentação não era adequada. E, além disso, morava numa rua em Cuiabá chamada Rua Barão Melgaço. De um lado da rua tinha um centro de macumba lá, outro lado tinha pessoas que mexiam com o espiritismo, prostituição, homossexualismo. Meu vizinho de quintal, alcoólatra. Todos alcoólatras. Muitos já morreram em consequência do alcoolismo. Diabetes, pressão alta, AVCs. Ninguém deles estudaram. E também, quando foi crescendo, naquela convivência, convivendo com pessoas de má índole, que faziam pequenos roubos, furtos. E meus pais tendo que trabalhar o dia inteiro, acabamos sendo criados pela avó. Que também tinha 2 primas minhas que moravam lá, que tinha as amigas dela, que também não eram pessoas de boa referência para a minha formação como ser humano. A situação era caótica, porque não tinham uma experiência, uma referência espiritual, era só o diabo. Socialmente também não era boa. E os estudos, obviamente, não tinha condição de estudar na escola privada, fui para a escola pública. Quer dizer, vocês podem concluir, tinha tudo para dar errado. Não é verdade? Sem nenhuma condição de ser uma pessoa bem-sucedida nesse país, neste mundo. Mas Deus colocou naquela rua um pastor para morar ali. Pastor Roberto Bittencourt. E lá tinha uma casa pastoral. E nessa casa pastoral tinha um campinho de futebol que depois foi transformado numa quadra de futebol de salão. E ali os moleques iam jogar bola. O pessoal da igreja também ia jogar bola ali. E num belo dia,
foram morar uns gideões ali naquela casa pastoral e colocaram os Novos Testamentos. Está aqui meu guardado até hoje. E aconteceu que eles começaram a convidar os meninos da rua ali para estudar a palavra de Deus. Convidou todos os meninos, todas as crianças da rua. Mas Deus coube a nos escolher. Escolheu eu e os meus irmãos. Deus é bom. Deus é maravilhoso. E esse pastor começou a nos ensinar a palavra de Deus no Evangelho de João. Mas parece que a coisa o diabo não quer perder. Tivemos que mudar daquele bairro, fomos para um outro bairro. E esse pastor saía lá de moto, ia lá na nossa casa para ensinar a palavra de Deus. Está aqui a palavra. Então eu estava indo para o inferno, sem perspectivas, sem futuro, só recebendo influência do mal. Mas Deus, na sua grandiosidade, no seu amor profundo, Ele nos deu a palavra dele. E ao ler a palavra, aquela coisa foi me consumindo e foi me dando uma nova perspectiva de vida. E Deus fez com que a gente tivesse a oportunidade de um dia participar de um retiro espiritual promovido pela Igreja Presbiteriana de Cuiabá, aqui num colégio chamado Buriti. E já veio um outro pastor que na época ainda era seminarista, Walter Moura. E ele começou a pregar ali o Evangelho para nós, naquele retiro. E aí ele fez um apelo, eu aceitei Jesus. Eu e os meus irmãos. Porque a palavra foi plantada. E eu botei a data aqui. 26/12/1980. Deus não se esqueceu dessa data. A palavra de Deus, em Romanos, capítulo 1, verso 16, fala que Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação do perdido. E eu quero aqui agradecer a Deus. Quero agradecer o Campo 12 de Cuiabá, que tiveram a oportunidade de conceder esses evangelhos, esse Novo Testamento, para a gente poder receber ali a palavra de Deus. Eu quero pedir aqui ao irmão Ciro Pinheiro. Fique em pé. Muito obrigado. Você era Gideão naquela época. Você acreditou que a palavra podia transformar vidas. Cadê o irmão Allen, o americano? Cadê o americano? Que está aqui, o representante internacional. Não está aqui ainda? Eu quero agradecer também os irmãos americanos que mandaram esses Novos Testamentos para nós aqui no Brasil. Que eles acreditaram. Meus irmãos, eu tinha tudo para dar errado. Eu podia ser um ladrão. O Gilvan foi morto, meu colega lá de rua, overdose. O Mauro, o irmão dele, foi preso, traficante de drogas. Cacá, traficante de drogas. Zé Augusto morreu por alcoolismo. Todos os meus amigos e colegas de rua se perderam. Eu tinha tudo para dar errado. E Deus muda a minha história. Mudou a história da minha família. A palavra de Deus, ela vai transformando nossas vidas.
ela vai mudando, pouco a pouco. Eu que podia ter sido um bandido, não ter profissão, hoje eu sou médico. Tem uma clínica, nós temos ali 13 famílias que vivem em função dessa clínica. Deus me pegou inútil, sem perspectiva, me transforma num empresário na área de saúde. Deus me pega como um filho e neto de macumbeiro, me transforma um presbítero da igreja. Hoje eu sou professor de escola dominical. Mas o meu maior orgulho não é isso. Meu maior orgulho é ser Gideão. E meu campo só tem snipers. Só tem soldados de elite. E eu já convoquei meus snipers amanhã cedo, nós vamos fazer uma missão. 4h30 da manhã nós vamos visitar uma igreja. E vamos falar dos Gideões Internacionais para essa igreja. Meus irmãos, não desistam. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela transforma vidas. Para quem está indo para o inferno, sem nome, sem perspectiva, Deus pega e limpa e fala: você vai ter valor porque eu vou te valorizar. Não porque você é, mas porque eu vou te valorizar. O nosso valor não é em nós, é porque Deus fez por nós. Continuemos. Está difícil, mas não está impossível. Nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Amém, meus irmãos? Deus abençoe todos.